Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva, aqui da Academia de Radiologia. Você sabe quais as radiações ionizantes são utilizadas na indústria e como elas são utilizadas? Se você não sabe, vem comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a entender, a ter um olhar global sobre o uso dessas radiações na indústria. É muito importante que o profissional e mesmo o estudante entenda, mesmo que ele não vá atuar na indústria, mas essa visão global, entender que aquela radiação que ele usa para diagnosticar um paciente ou mesmo para tratar um paciente também tem as suas aplicações numa área extremamente enorme que é a indústria. Então nesse vídeo eu quero te ajudar aí, de uma maneira simples a você entender como essas radiações vão sendo aplicadas em diferentes áreas. Então vem comigo. E aqui eu já separei logo de cara nesse primeiro slide, mostrando aí que na indústria nós temos várias aplicações, como por exemplo em técnicas analíticas, na parte de segurança. Então, por exemplo, aquele raio-x de aeroporto para as bagagens, ele é uma aplicação na área da indústria. Na parte de ensaios não destrutível, que é a parte de qualidade daquela peça, da fabricação, da qualidade de uma solda, por exemplo. Então existem aí inúmeras aplicações. Então o nosso foco aqui é entender quais são essas radiações ionizantes que a gente tem em utilização e aí algumas aplicações para que você entenda esse universo que também utiliza essas radiações ionizantes. Então vamos lá. Então, o primeiro que eu quero mostrar aqui para você é exatamente a questão dos raio-x e raio gama. Conforme a gente já viu nos vídeos anteriores, nós vamos ter que as radiações ionizantes, e aí para a gente relembrar, essas radiações são aquelas que possuem alta energia e aí, consequentemente, elas têm a capacidade de arrancar elétrons do átomo, ou seja, ionizar o meio. Então, esse é um ponto importante que a gente sempre deve lembrar. E aí, essas radiações serão utilizadas na área industrial também. E aí, pelo fato delas serem ionizantes, elas têm alta energia, como a gente já falou, e, consequentemente, poder de penetração. Então, grande poder de penetração. E aí, como eu falei anteriormente, dessas aplicações, por exemplo, radiografia de peças, a gente tem que ter uma energia adequada para que essa radiação atravesse a peça, interaja com aquela peça de aço, por exemplo, interaja, atravesse e ainda sensibilize um detector, um filme radiográfico, para que a gente tenha, então, a partir daí, uma imagem. Sem isso, nós não conseguimos ter essa avaliação, a formação dessa imagem, né? Pensando de uma forma bem simples. Então, elas têm essa escolha justamente por conta dessas características. Vamos ver um pouquinho mais aí sobre essas radiações. E agora, a primeira que eu quero te mostrar é em relação ao raio-x. E aí, eles vão ser utilizados a partir de tubos, porém, esses tubos de raio-x estarão dentro de equipamentos. Isso que você está vendo aí é um raio-x portátil para radiografia panorâmica. Olha que interessante. Então, até o momento que eu não havia feito o curso na área industrial dessas aplicações, eu não conhecia, eu não tinha a mínima ideia desse uso. Então, agora eu posso te mostrar aí essa aplicação bem interessante. Esse é um equipamento portátil da GE. E veja que ele é portátil justamente porque muitas peças que serão radiografadas são peças enormes. Eu já vou te mostrar uma aplicação bem interessante. E aí não é possível muitas vezes deslocar a peça até o local, então você faz o inverso. Você leva o seu equipamento para radiografar aquela peça, como a gente faz com o equipamento de raio-x portátil, que vai fazer o raio-x do paciente no leito. Aqui a ideia é a mesma, a gente vai pegar esse equipamento e vai levá-lo para radiografar aí aquela determinada peça. Então essa aí eu coloquei até o modelo do equipamento, esse é um equipamento da GE, e aí ele tem esses tripés aí, na verdade tem esses apoios para que posicione o equipamento da melhor forma possível. Veja aqui nessa figura quantos modelos aí existem. Então tem lá o local onde é feito o controle, as técnicas, onde é aplicado, né, o KV, o MA, porque isso não vai mudar.
Porém, ele deve ser adequado à espessura, ao tipo de material, porque cada material vai ter uma densidade, consequentemente, a gente vai precisar de uma exposição adequada para aquela peça. Então, veja que interessante como a gente começa a juntar, a unir e ampliar o nosso leque para visualizar tudo que já aprendeu e também aplicar ao que a gente vai entendendo ao longo da jornada, porque é importante que o tempo inteiro a gente esteja em constante ampliação do nosso conhecimento. E aí essa era a aplicação que eu queria te mostrar. Veja que agora está sendo feito o raio-x da asa de um avião, então é impossível a gente deslocar essa peça até um local para fazer a radiografia. E aí vai ser feita então a radiografia em loco dessa asa do avião, às vezes para ver desgaste, para ver alguma junção dessas peças, então é necessário fazer aí radiografias periódicas para acompanhar aí realmente o desgaste de determinadas peças que podem aí comprometer a segurança. Tá gostando até aí? Tá gostando? Tá vendo o quanto é importante? A gente tá aqui falando de radiação ionizante, mas com uma outra visão, com outro olhar, onde elas podem ser aplicadas. E aí com base em características que você já aprendeu, como a energia dessas radiações, como as próprias interações dessas radiações com o meio. E é nesse processo que eu quero te ajudar o tempo todo. Vamos além agora. Vamos olhar agora para os raios gama. Então, os raios gama, a gente precisa do quê? Das fontes radioativas. E essa radiação gama, ela tem aí as suas determinadas fontes específicas por conta do próprio decaimento gama, que as características vai depender do tipo de fonte. Então, vem comigo para ver aí que características da fonte a gente precisa se atentar. Meia-vida do material radioativo. A gente sabe que as fontes radioativas têm uma meia-vida, que é o tempo no qual essa atividade da fonte vai diminuindo em 50%. Porque eu posso ter uma fonte que tem uma meia-vida muito curta, ela não vai me servir por um longo período. Então, a meia-vida de uma fonte utilizada na indústria, ela é importante sim. Energia. A energia, por que a energia vai ser importante? Porque está relacionada ao poder de penetração. Quanto maior a energia do raio gama, mais ele consegue penetrar a estrutura. Então, isso também é um ponto importante. A gente tem que ter a energia adequada para a espessura de peças que serão radiografadas ou serão irradiadas. A emissão específica também vai ser importante por conta do tamanho da fonte. Então, isso vai influenciar aí no tamanho da fonte a ser fabricada. E qual é a faixa de espessura de aplicação? Então, para aquela, como a gente relacionou, para aquela energia, a gente consegue penetrar determinadas espessuras. Então, existem tabelas, tudo isso já existe catalogado. Mas é importante que você saiba aí que essas características vão influenciar diretamente aí a aplicação. E aí, quais são as fontes mais utilizadas? Então, o irídio 192, o cobalto 60, césio 137, o selênio 75, o túlio 170, bonito esse nome, né? Túlio 170 e o itérbio 169. Então, veja que a gente tem uma gama aí, cada uma dessas fontes tem suas características, tem suas energias e as suas respectivas meias-vidas. Próxima aí para a gente entender que são o uso dessas fontes, eles serão utilizados aonde? Nos irradiadores, né? Já ouviu falar em irradiador de gammagrafia? Por que gammagrafia? Porque vai ser feita uma radiografia utilizando a radiação gama. E isso faz com que a fonte esteja dentro de um dispositivo, um equipamento, que é um irradiador, e que vai ter determinados componentes, como, por exemplo, a fonte radioativa propriamente dita, aquelas fontes que a gente acabou de falar, né? Césio 137, cobalto 60, irídio 192. Cada irradiador vai ter uma fonte específica. E aí tem a sua blindagem. Então, a blindagem do irradiador é uma blindagem que está adequada à energia, porque essa blindagem deve conter aí
a fonte, a emissão, deve proteger quem vai operar, vai transportar aquele irradiador. E aí essas fontes, esses irradiadores, devem ter um dispositivo de exposição daquela fonte. Então, como é que aquela fonte vai até o local onde vai radiografar aquela solda, aquela peça? Então, tem lá um dispositivo que expõe a fonte. Então, são basicamente esses 3 componentes. Vejam que o irradiador utilizado aí na área da gammagrafia, nessa área industrial, ele é bem simples. Ele vai ter basicamente aí 3 componentes, mas 3 componentes extremamente importantes: fonte, blindagem e o mecanismo de exposição. E a gente tem todos eles para essas fontes que a gente já falou anteriormente. Vamos continuar aí. E esses irradiadores, outra coisa que eu achei bem interessante, eles são aí classificados, e classificados em classes. Então, como é que eles estão classificados? Então, a gente tem os direcionais, que são classificados aí como classe 1, que a fonte não é removida da blindagem durante o ensaio. Então, provavelmente, só deve ter uma abertura e a fonte se mantém dentro do irradiador. E aí nós temos o classe 2, que são panorâmicos, são classificados como panorâmicos. Nesse caso, a fonte é removida da sua blindagem através de um tubo guia, por exemplo. Então, quem estuda aí a área industrial vai estudar todos os detalhes, né? Como é que essa fonte sai, como é que é o mecanismo de exposição, quais são os controles que devem ser feitos para garantir segurança, para garantir qualidade, para garantir que a fonte não enrosque. Então, tem todos esses controles e testes para cada uma dessas classes de irradiadores. E aí, também, eles têm uma outra classificação que já é segundo as características físicas de portabilidade. Ou seja, consigo ou não consigo levar para o campo de trabalho, para a área, para o local onde vai ser realizado o ensaio. Então, veja aí que a gente tem classe P. O P é da palavra portátil, então esse irradiador deve ter um peso menor que 50 kg, lógico, para facilitar aí o transporte, né, essa portabilidade. Classe M, então M é de não portátil, porém móvel, e aí ele vai ter mais que 50 kg, geralmente vai estar instalado num carrinho, num mecanismo que facilite o transporte. E o classe F, que são F de fixo mesmo, que aí ou não vai existir mobilidade, ou então ela é bastante restrita para tirar esse irradiador do local. Então veja que a gente viu 2 classes, né? Classe 1, classe 2, e aqui a gente viu classe PMF, que vai variar de acordo com a portabilidade, e o anterior com a exposição ou não da fonte radioativa. E aí, eu quero mostrar agora as aplicações. Então, quais são as aplicações que a gente tem? Então, eu peguei uma imagem aí desse aparelho muito bonito, que é uma tomografia computadorizada. Então, você acha que a tomografia só é aplicada na área da saúde? Não, a tomografia também é aplicada na área industrial. E aí, com aquela mesma ideia de tirar sobreposição de estrutura. Então, nesse caso, é o uso do raio-x. E aí é um tomógrafo que tem aspectos diferentes, porque ele vai radiografar peças. E aí essas peças serão olhados os detalhes dessas peças que serão aí tomografadas. Aí aqui eu quero mostrar uma outra aplicação. Então essa imagem que você está vendo é uma imagem que é feita através do uso de nêutrons. Olha que interessante, né? Uma radiografia com nêutrons. Então, ele vai mostrar mais detalhes. Os nêutrons, eles interagem também com o meio. E aí, a gente tem, lógico, algumas dificuldades do uso, como, por exemplo, onde a gente tem feixe de nêutrons? A gente tem feixe de nêutrons, geralmente, onde tem um reator nuclear. Então, a maior dificuldade é ter o feixe disponível. Mas aí, eles podem ser utilizados para mostrar detalhes do material, aquele material mostrar, na verdade, mais propriedades do material que é realizado e que é feito, que é construído aquele determinado equipamento. Então, a gente aqui tem mais aplicações, como, por exemplo,
nos medidores nucleares. Então eles servem para medir, por exemplo, níveis. Aqui a gente tem uma fonte, então vai servir para medir o nível de um reservatório, e esse nível de reservatório pode conter líquido, pode conter grãos, pode conter outros materiais. E também esses medidores servem para medir espessura, por exemplo, de um papel, ou mesmo para medir densidade de um material. Então, por exemplo, nas indústrias de engarrafamento, são utilizados esses medidores nucleares exatamente para ver o nível do líquido, se ele já atingiu aquela capacidade ali do recipiente. Então, veja que essa área do uso das radiações ionizantes na indústria ela é imensa, existem várias aplicações, é isso que eu quero te mostrar. E aí a gente tem aqui o uso na parte de segurança, né, o raio-x de bagagens, aí, uso de inspeção, são a parte de segurança. Então também nos presídios são utilizados, e aí essa utilização são para radiografar as pessoas que entram ali naquele local para manter aí uma segurança, evitar que coisas proibidas entrem, né, adentrem aí o presídio. E aqui é o mesmo uso do raio-x também para bagagens. Então, eu espero que você tenha gostado aí de ter essa visão das radiações ionizantes na indústria. E no próximo vídeo nós vamos falar do uso das radiações ionizantes na medicina nuclear. Então, se você tem alguma dúvida como as radiações são utilizadas na medicina nuclear, nos acompanhe no próximo vídeo. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo. Gostou desse vídeo? Compartilha com aquele seu amigo que está pensando, eu vou ou não para a área industrial? O que será que faz na área industrial? Então, como eu amo as aplicações das radiações, eu vou mostrar aqui todas essas aplicações para vocês, das diferentes áreas. E aí no nosso próximo vídeo, você vai ver as aplicações das radiações ionizantes na medicina nuclear. Então eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!